Fala, pequeno investidor! Nesse vídeo aqui eu vou te falar quais são 5 fundos imobiliários que eu tô de olho agora para o ano de 2022. Esses fundos imobiliários que eu vou falar ou já são fundos que eu coloquei na minha carteira e que eu vou seguir fazendo novos aportes, ou ainda fundos imobiliários que eu não tenho em carteira, mas que são bem interessantes e que possivelmente devem entrar nesse ano aqui de 2022. Então fica ligado nesse vídeo que eu vou te contar quais são e os motivos do porquê que esses fundos estão no meu radar. Se você gosta de dividendos, você prioriza a renda passiva nos seus investimentos, fundos imobiliários são uma ótima opção. Tem uma coisa muito interessante de fundos imobiliários que é a recorrência nos dividendos. A grande maioria dos fundos imobiliários pagam todos os meses, diferente das ações. Então, é importante sim a gente ter parte da nossa carteira de investimentos atreladas aí a uma boa frequência e recorrência de dividendos. Eles ajudam a gente a dar um up aqui nos nossos aportes mensais. Além disso, historicamente, os fundos imobiliários, o IFIX, que é o índice que mede os maiores fundos imobiliários, variou menos do que o Ibovespa, ele tem menor volatilidade. Isso quer dizer que é um ótimo ponto de entrada para quem está começando a investir em renda variável. Afinal de contas, você consegue se acostumar aí com esse sobe e desce com menos intensidade. É como se fosse uma montanha-russa um pouco menor. E tem algo que você precisa saber. Os fundos imobiliários, assim como as ações, eles têm uma alta correlação com a taxa de juros. É uma correlação negativa. O que isso quer dizer em outras palavras? Quando a taxa básica de juros, a taxa Selic, sobe, normalmente os ativos de renda variável acabam caindo de preço, acabam se desvalorizando. Isso acontece para ações e para fundos imobiliários também. Pô, Lucas, mas então você vai me falar de fundos imobiliários que se desvalorizaram? Você está me falando de ativos desvalorizados? Sim, exatamente. É nessas horas que as melhores oportunidades aparecem, quando ninguém quer. Nesse momento a gente consegue encontrar os melhores descontos e comprar ativos mais baratos. E ativos mais baratos, colocando na sua carteira, significa que você tem uma margem de segurança melhor naquele investimento para ele, num tempo mais curto, te dar um retorno positivo. Então sim, momento em que a gente tem uma grande desvalorização, pode ser um excelente momento para aproveitar essas promoções. E cara, eu duvido que você não goste de promoção. Eu sou daqueles caras que eu peço desconto para tudo, procuro cupom de desconto em tudo quanto é lugar, e quando eu tô numa loja fisicamente, lá na boca do caixa, eu ainda sempre faço aquela pergunta: se pagar à vista tem desconto? Porque a gente faz isso o tempo inteiro. Eu tenho certeza que você deve fazer também. Nem adianta falar que não faz, porque você deve gostar de desconto. Então, isso é o que está acontecendo com os fundos imobiliários. A gente tem muito ativo com grandes descontos. Faz o seguinte, olha aí na sua janela, olha na frente da sua casa aí e olha quem que é o seu vizinho. Se é um apartamento, se é uma casa. Imagina que essa casa esteja valendo 100 mil reais. Esse é o valor de mercado dessa casa. Se ela amanhã tiver por 90 mil reais, não parece um bom negócio? Pô, tem um desconto de 10 mil. E se ela tivesse por 80 mil? Não parece um desconto melhor ainda? Pois é exatamente isso que a gente está encontrando em grande parte dos FIIs aqui nesse momento. E é por isso que o XPLG11 do segmento de logística é o primeiro fundo imobiliário que eu tenho aqui no meu radar para aportes em 2022. Esse é um fundo imobiliário, como eu falei, que atua em um segmento de logística, que é um segmento que tem muito a crescer daqui para o futuro. Você não consegue aí imaginar os próximos anos a gente tendo o e-commerce, por exemplo, reduzindo de tamanho. Ou ainda, cada vez mais, a gente vê os clientes exigindo entregas mais rápidas. Para essas entregas mais rápidas acontecerem, você precisa ter bons galpões logísticos de boa qualidade e com boa localização. Isso é o que dá de fato velocidade nesse serviço que nós clientes cada vez mais vamos exigir das empresas. Por esse motivo, o XPLG11 está no meu radar. É um fundo imobiliário que tem mais de 10 ativos, 13 para ser específico, então ele tem bastante diversificação, ele está muito bem localizado na grande maioria dos seus galpões e além disso os galpões são de ótima qualidade, o que dá aí um up também na questão da valorização. E ele é um fundo imobiliário que está sendo negociado com desconto. Esse fundo imobiliário está com P sobre VP de 0,9. Quer dizer, é a mesma coisa aí que você estivesse comprando uma moeda de R$1 por 90 centavos. Está sendo negociado abaixo do seu valor de patrimônio.
Esse é um fundo imobiliário que acabou apanhando um pouco do mercado no ano passado, talvez mais do que os demais fundos desse segmento, porque ele acabou elevando um pouco a mais a sua taxa de vacância. E como você sabe, se você não tem inquilino, você não tem rendimento. Por esse motivo, ele acabou tendo uma desvalorização um pouco maior. Agora em dezembro, ele conseguiu se recuperar um pouco mais, então o desconto dele versus os pares diminuiu. Mas é um fundo imobiliário que sim, eu já tenho em carteira e eu pretendo continuar fazendo meus aportes no XPLG11. O segundo fundo imobiliário é do segmento de shopping center, é o XPML11. Eu já tenho um outro fundo imobiliário na minha carteira que atua nesse segmento de shopping, mas agora eu estou de fato pensando em adicionar o XPML11. Ele é um fundo que, diferente do outro que eu já tenho em carteira, ele tem um mix, um portfólio com uma característica diferente. Ele tem ali alguns shoppings que atuam numa alta renda e, por isso, em momentos de crise, eles costumam ser mais resilientes. Você tem o público de média e alta renda ainda frequentando o shopping com boa frequência e também gastando, né, dinheiro ali fazendo suas compras. O XPML11 também tem o Outlet, Catarina Outlet, talvez seja o maior do Brasil, e ele tem crescido muito. Então ele traz uma composição diferente do que os outros FIIs disponíveis no mercado. Esse fundo imobiliário não conseguiu distribuir bons proventos nos últimos 12 meses, está abaixo de 6%, mas a justificativa a gente sabe qual é a questão da pandemia. A gente não conseguiu voltar à vida normal ainda e, consequentemente, um local fechado, tipo um shopping center, sofre mais. Porém, sim, a expectativa é que a economia conseguindo se erguer de novo um pouco mais, a gente vai ter as pessoas voltando a frequentar shopping center com mais frequência e gastando dinheiro. Afinal de contas, o brasileiro adora um shopping. Ele é um fundo imobiliário que também está sendo negociado com desconto. O P sobre VP dele está em 0,89, então aí praticamente um desconto semelhante ao XPLG11. Por esse motivo ajuda a gente a ter um pouco mais de segurança, afinal de contas tem uma margem maior ali no preço que está sendo negociado. Beleza, vamos falar agora dos fundos imobiliários que têm conseguido entregar rendimentos maiores, os chamados fundos imobiliários de papel. O primeiro aqui é o REC-R11, é um fundo imobiliário de papel, é a minha maior posição em fundos imobiliários e é um fundo que distribuiu nos últimos 12 meses 14% de dividend yield. Isso acontece porque grande parte dos contratos dos CRIs que estão dentro do REC-R11 estão atrelados à inflação. Como você bem sabe, a gente está em um momento de alta inflação. Mais de 72% dos contratos estão atrelados ao IPCA nesse fundo imobiliário. Por esse motivo, a gente teve uma distribuição alta. Eu não acho que a gente deve ter esse patamar de distribuição daqui para frente, porque a gente consegue começar a ver uns primeiros movimentos de arrefecimento da inflação, ou seja, uma queda desse índice. Mas eu gosto de ter um fundo imobiliário que tenha assim exposição à inflação, porque ele protege o meu poder de compra. Beleza, Lucas, mas por que a inflação vai cair? Justamente porque a gente tem visto a taxa Selic subir. Isso desacelera a economia e faz com que a inflação caia. Então, vamos pegar o gancho agora da taxa Selic e vamos para o segundo fundo imobiliário do tipo de papel que eu quero comentar nesse vídeo. É o MXRF11. Esse fundo imobiliário também é um fundo que entrega aí rendimentos um pouco acima da média, justamente por causa do risco ser maior. Ele trabalha com dívida, porém ele é um fundo um pouco diferente do REC-R11. Ele tem quase metade dos seus CRIs atrelados ao CDI. E como você deve lembrar, o CDI se beneficia, ele é muito próximo do valor da taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, o rendimento atrelado ao CDI também vai subir. Consequentemente, ele vai nos proteger aqui na outra ponta. Se a inflação tende a cair porque a taxa Selic está subindo, a gente ter, um fundo imobiliário que tem uma exposição maior ao CDI pode ser bastante interessante nesse momento, porque ele vai conseguir surfar essa alta da Selic. Então, por esse motivo, eu escolhi o MXRF11. Tem outra característica bem interessante desse fundo imobiliário também, que o preço da cota dele, diferente da grande maioria dos FIIs, que fica em torno de R$100, ela é negociada próximo de R$10. Isso não quer dizer que ele é mais barato ou mais caro. Isso quer dizer que o preço é menor. Por esse motivo, é mais fácil a gente conseguir fazer aportes mensais. Eu não preciso juntar R$100 para comprar uma cota. Com R$10 eu já consigo adicionar uma nova cota e no mês seguinte essa nova cota
já vai adicionar aí alguns centavos a mais de rendimento para mim. Isso também é uma característica diferente do MXRF11. Por esse motivo, inclusive, que ele tem mais de 400 mil cotistas. O quarto fundo imobiliário que eu quero te falar é o HGRE11. Esse é um fundo imobiliário que, na minha concepção, é o que está no segmento mais arriscado ou ainda, talvez, o segmento aí mais incerto, justamente porque ele atua em lajes corporativas. Eu tenho dúvidas de como vai ser o futuro de lajes corporativas. A gente está vendo um movimento muito forte de empresas deixando seus funcionários trabalharem de home office. Pode ser até que eles voltem a trabalhar nos escritórios, mas provavelmente a grande parte não vai voltar igual era antigamente, de ir todos os dias fisicamente. Por esse motivo, a gente pode ver as empresas diminuindo os seus tamanhos, diminuindo os seus escritórios, ou ainda até devolvendo essas salas comerciais e deixando essas salas vagas. Isso faz com que, obviamente, a gente possa ter uma maior quantidade de salas vagas e não ter uma quantidade suficiente de inquilinos interessados em alugar esses locais. Por isso que é muito importante priorizar fundos imobiliários que tenham imóveis de ótima qualidade, mas principalmente bem localizado. Imóveis bem localizados costumam sempre ter interessado, independente do momento que a gente está vivendo, econômico ou o contexto externo como um todo. Por esse motivo, o HGRE11 é um fundo que entra no meu radar. Ele é um fundo muito grande, muito diversificado, que tem imóveis interessantes no portfólio. Agora, por esse fundo atuar no segmento com todo esse contexto que eu te contei, ele tem um desconto até maior do que os anteriores que a gente viu. O P sobre VP dele está em 0,8. Também na minha carteira é um fundo imobiliário que eu não tenho em carteira ainda, não investi, mas eu estou de olho nele para 2022 e ainda assim, decidindo de fato aportar nesse fundo, na minha carteira deve ser a menor posição, porque eu tenho dúvidas aí do longo prazo do que será desse segmento. Tenha, portanto, clareza dos fundos imobiliários que estão na sua carteira e como que eles se relacionam. Fundos imobiliários de papel oferecem melhores retornos com maiores riscos. Fundos imobiliários de tijolo, aqueles com muito imóveis, costumam oferecer menos risco, mas também um retorno ali menor. Por esse motivo que é interessante a gente mesclar diferentes FIIs na carteira. Nenhum ativo que eu te falei aqui nesse vídeo é uma recomendação de compra ou venda. Eu estou te contando aqui quais são os fundos que estão na minha carteira ou que possivelmente entrarão no ano de 2022. E se você quer se aprofundar mais em algum desses FIIs que eu comentei, ou até outros fundos imobiliários que eu não falei nesse vídeo, eu vou deixar aqui uma playlist de vídeos que eu fiz de análise de relatório gerencial de vários fundos imobiliários. Dá uma olhada que pode ser que tenha algum aqui já pronto que você está estudando mais. Curtiu esse vídeo? Não esquece de deixar seu like. Até a próxima, um grande abraço.